A graça e a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui começando mais uma edição do programa Na Mesa Podcast. Hoje com uma presença muito especial, muito esperada também. Está conosco o nosso pastor Rodrigo Câmara. Graça e paz, pastor. Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Amém, graças a Deus. Seja muito bem-vindo, pastor. Estou muito feliz por essa oportunidade, né? É grande verdade que a gente já tinha tentado, né, em outros momentos. Alguns filhos já apareceram por aqui, né? Mas chegou o grande dia, né? Então hoje a gente tem um dia aí, uma noite bem maravilhosa na presença do Senhor. Amém. E estamos aqui para servir a vocês, ao reino, ao corpo de Cristo, né? Aos irmãos que estão em casa, que vocês possam receber uma palavra da parte de Deus. Amém. A grande verdade é que uma palavra da parte de Deus, ela pode mudar a vida, né, do ser humano, do seu ministério. E é isso que nós queremos fazer hoje à noite. Amém. Né? Trazer luz onde há trevas. Glória a Deus, desse jeito. Pastor, faz 1 ano e meio mais ou menos que a gente faz a mesma pergunta e a gente diz que é a mais difícil da noite. E essa pergunta diz respeito a quem é o pastor e a pessoa de Rodrigo Câmara. Bom, Rodrigo Câmara tem 41 anos, vou fazer 42 anos, eu sou natural de Natal. E o que eu posso falar do Rodrigo, né? Do Rodrigo, eu sou um jovem aos 40 anos, né? É jovem. Um sonhador, e comecei a minha vida ali nas ruas do Vale Dourado, e aos poucos Deus foi me abençoando. Recebi Jesus muito novo, né? Na verdade, quando criança já andava pela igreja presbiteriana, presbiteriana ali do Brasil, né? Estou tentando lembrar o nome da rua, mas eu acho que é Dionísio Lopes, é isso. E meu pai recebeu Jesus naquele local, mas quando jovem eu tive um encontro com Cristo, e de lá para cá não me desviei mais. Eu sou um homem que queimo por Jesus, sou apaixonado por Ele. Deus. E o desejo do meu coração é que as pessoas que estejam ao meu lado, que caminhem conosco, né, elas possam também ser incendiadas com essa presença. A outra pergunta era justamente essa: o senhor nasceu no Evangelho? Não, nasci no Evangelho não, mas com muito pequeno ainda, né, meu pai recebeu Jesus, e eu acho que com 7, 8 anos eu já andava ali pela presbiteriana do Brasil, do Vale Dourado. Mas esse é um tema bem pesado, né, mas a igreja, ela às vezes ela não consegue reter a criança quando ela começa a crescer, né? E aí eu acho que com 12, 13 anos eu dei um break, né, de dentro da igreja, sem entendimento, e logo aos 16 anos eu tive um encontro com Cristo, né, e foi uma noite que eu vi Deus fazer grandes milagres, e eu falei, eu preciso me render, eu preciso, sabe, voltar àqueles caminhos que quando criança foram me apresentados. Desde 98, né? 98 para 99 eu recebi, né? Nessa data mesmo. E nós estamos em 24, já tem 25 anos de caminhada, e 12 como pastor, né? E agora 4 anos de fato como pastor sênior, né, de um ministério. Então assim a gente tem uma caminhada. Também, né? Além do pastoreio, né? Que é a minha principal atividade, que eu amo, né? Eu também sou empresário, né? Eu atuo em alguns ramos, né? No ramo farmacêutico e também de panificação. E eu gosto de empreender, né? Olha aí. Eu gosto de empreender, né? Às vezes eu escuto alguns amigos falar assim, rapaz, eu deixei tudo por Jesus, né? Eu digo, faz tempo que eu fiz isso. Mas eu entendo que eu consigo, com aquilo que o Senhor me deu, né? Como empresário também, pastorear um grupo de pessoas, afetar esse grupo de pessoas. Talvez esse é um pouco da conversa que nós vamos ter hoje. Porque às vezes as pessoas elas acham assim, não, quantos por cento da igreja chega a ser pastor? Essa é uma boa pergunta, não é? Boa pergunta. Sei lá, 3%, 5%? 5% da massa, 3% vai exercer uma função pastoral, um presbitério, um bispado, alguma coisa tipo, um apostolado dentro da igreja, né? Dentro da instituição. E os outros 97% estão sendo preparados para quê? Como é que eles vão estabelecer o reino? Então a gente precisa entender um pouquinho disso aí,
né? Então, nem todos serão pastores, nem todos serão músicos, mas todos serão filhos. Então, como filhos, eles precisam entender qual é o direcionamento do Pai para estabelecer o reino de Deus nessa terra, né? Como o nosso ministério tem o nome Cultura do Céu, eu vou dizer que é estabelecer a cultura do céu na terra. Faz sentido. Né? Já fazer uma propaganda para o ministério, né? 25 anos, pastor, queimando aí por Jesus. Isso. O que é que ele tem falado ao seu coração nesses dias? Cara, nesses últimos dias, eu vou ser sincero a você. Eu servi ao Senhor em poucos ministérios, tá? Eu recebi Jesus e tive um primeiro pastor, que um homem assim espetacular na minha vida, é o Luciano Martins, né? O pastor Luciano Martins. Recebi na Vitória Cristã, ele abriu seu próprio ministério, foi a Vida Cristã, e eu fiquei ali na minha adolescência, como parte da minha juventude, e quando eu casei, eu transicionei para a comunidade evangélica Vida do pastor Eliezer Neves, na época, e servi ao Senhor por 16 anos na vida deste homem nesse ministério, né? E lá eu fui levantado como ministro, como pastor, co-pastorei com ele, fiquei à frente de uma igreja no Alecrim, depois voltei para a igreja sede, e por fim, no final de 2019, esse pastor ele transicionou, ele recolheu a igreja e iniciou uma nova fase na vida dele, dentro de um novo ministério. E ali foi um grande momento onde Deus falou muito forte aos nossos corações. Por quê? Porque eu olhava assim e falava, pô, eu sou empresário, estou bem, está tudo certinho, eu vou para outro ministério, vou para outra igreja, mas de repente alguns jovens chegaram para mim e disseram, pastor, com tudo que está acontecendo hoje, para onde o senhor vai? Eu falei, por quê? Porque nós iremos contigo. Quando eles falaram isso, aí pesou, porque o meu carro tem 5 vagas, a minha e dos meus 3 filhos e da minha esposa. Mas aí eu vi que existia um povo, e aí isso começou a pesar. E Deus, ele começou a mostrar que ele tinha falado comigo, de várias formas, de várias maneiras. E aí eu procurei, na época, um amigo, hoje meu pastor, né? Porque uma frase eu ouvi dele, ele disse que o amigo morreu, e agora você vai receber um pai. E hoje meu pai espiritual, e esse cara afetou minha vida de forma extraordinária. De lá pra cá, eu digo a você que tudo que Deus ele tem operado, eu tenho plena convicção. É porque hoje eu posso dizer que eu tenho um pai espiritual e eu tenho uma cobertura. Esse cara, ele tem afetado a minha vida de forma extraordinária em minha casa. Ele influenciou, foi uma boa influência. Muito. Vamos trazer um pouco sobre esse tema. O pastor William Marques é um homem muito honrado. E quem sabe vocês vão ter a oportunidade de conhecê-los, né? Amém. Na verdade, né, já vou deixar o convite da Ordem Melquisedeque, que está chegando aí a conferência, né? Na verdade a escola. E eu quero vê-los lá conosco, tá bom? Para conhecer o pastor. Já foi feito o apelo aqui, né? Então isso é bem importante. E foi muito interessante que a igreja, né, tipo há 24 anos atrás, 25 anos atrás, ela deixou a desejar em relação um pouco mais, né? Que eu tinha 7 anos quando começou a caminhar com seu pai, e a igreja, ela tipo tinha uma certa pouca preocupação com as crianças, entre aspas, né? Sabiam que se preocupava. Mas hoje, na sua opinião, a igreja tem influenciado mais as crianças? Eu tenho, na minha visão por cima, eu vejo um trabalho melhor. Sim. Com as crianças, que a igreja precisa, a criança precisa ser influenciada, né, ao ambiente da igreja para o reino, né? Perfeito. O que eu vejo muito, e pelo menos eu posso falar muito bem da cultura do céu e das igrejas da nossa cobertura, é que tem um ponto interessante. A criança, ela não está no culto para atrapalhar o culto, porque às vezes esse fato não, pega as crianças e leva para a salinha, porque elas estão atrapalhando o culto. E essa mentalidade, ela tem que ser, sabe, removida de dentro da igreja. As crianças, elas precisam de ir para um ambiente de salinha para simplesmente ouvir a palavra, ouvir os direcionamentos de Cristo na linguagem delas.
entendeu? Ou seja, naquele local a qual ela está participando, tem o culto delas. Então, o nosso trabalho, né, eu voltar a vender o peixe, né, porque foi assim que nós aprendemos. Então, tem o Ministério Louvor, o nosso Ministério Louvor participa do culto das crianças e tem uma palavra específica para ser liberado para as crianças. Por quê? Porque elas precisam ser alcançadas. Se você perguntar a maioria das pessoas hoje que estão dentro da igreja, você vai falar assim, quando foi que você teve o primeiro contato com Jesus? Elas vão dizer, quando eu tinha 7, 8 anos, 9. E aí, como foi? Quando eu cheguei a 12, 13, aí eu meio que esfriei e tal, e lá na frente eu voltei. Eu tenho esse testemunho. Eu tenho essa mesma fala, né? Fui assíduo do Evangelho, mas chegou o período ali que esfriei, me afastei e só voltei aos 20 anos. E ainda tem o pior, porque tem muitos, na verdade, que estão dentro da igreja porque o pai e a mãe estão ali com o braço dentro de ferro, mas na verdade ele está mais desviado do que todo mundo. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque a gente não conseguiu entender e se conectar com esse tipo, assim, com essa idade, com a juventude, com o pré-adolescente. Então tem que ter todo um trabalho. E esse é um clamor que eu vejo, né? Graças a Deus que a igreja brasileira ela tem entendido isso, né? Nós temos muito que celebrar, né? Você vê os jovens mais conectados, você vai ver os adolescentes ali mais próximos, mas não é fácil também para os dias atuais as realidades que eles estão vivendo, né? As influências são muito muito fortes. E por falar de influência, a gente já vai entrando um pouco no tema. Influência, defina a influência pra gente, pra pessoa que vai nos ouvir, assistir. Gente, na verdade o tema ele é muito propício pra gente, né? São 7 áreas de influência, né? Então, eu acredito que todas as pessoas elas influenciam ou são influenciadas, né? E a minha percepção no que diz respeito a esse tema é que a igreja de Jesus ela abriu mão de algumas áreas de influência e ela focou em uma só, chamado de religião. Esse é um ponto interessante. Por quê? Porque talvez no tempo dos nossos pais, a gente tem a idade aqui parecida, né? Isso. Eu sou mais novo. Você é o mais novo, eu acho que não. Então, eu já tenho, vou fazer 42 anos, como eu falei. Então, assim, mais no tempo dos nossos pais, eu vi o Evangelho no final dos anos 90, onde era perceptível o desejo e o anseio pela volta de Cristo. Sabe quantas e quantas noites eu não pensei que quando chegasse em 31 de dezembro de 1999 para a virada do 1º de janeiro de 2000, Jesus iria nos buscar. A escatologia dos Maia, né? Mas tinha um pouco disso. Não é? Então assim, e esse tempo, eu falei de 98 para cá, mas se você voltar mais um pouquinho para uma turminha que está ali perto dos 50, beirando os 50, nos anos 90 era absurdo. Então era mais ou menos assim, o pensamento passado era mais ou menos assim, olha só como é forte a influência, né, dessa época. Não, bom, se Jesus vai vir nos anos 2000, se ele está próximo, ele está às portas, então eu não vou estudar. Para que ir para a universidade? Para que ser médico? Não, eu vou procurar ganhar o maior número de pessoas possíveis, trazer para o ambiente de igreja e seremos arrebatados. Então, para você ser crente, para você ser cristão, você só tinha 2 opções. Ou você louvava, ou você pregava. Louvor ou pregação. De outra forma, você não conseguiria, abre parênteses, servir a Deus. E fecha parênteses. E esse é um ponto onde foi negligenciado. Por quê? Porque se você para um pouquinho, se você observa a Bíblia, aí a Bíblia ela é muito clara. Olha para a situação de Daniel. Pega o começo do livro de Daniel. Observa que dentro do reinado do rei Joaquim, Nabucodonosor, ele fez cativo o povo de Deus. E a Bíblia diz naquele início daquela passagem que ele pegou os melhores, os mais bonitos, os mais robustos, os mais inteligentes e trouxe para quê? Para preparar para estar ali junto do rei.
E a primeira coisa que você vai observar naquela passagem, o que está ali por trás, é justamente algo chamado área de influência. O rei, ele libera algo sobre os seus servos para mexer com a cultura daqueles jovens, ensinar a língua dos caldeus, sabe? Além de ensinar, mexer também com a alimentação deles. Tudo isso é cultura. Estamos no Nordeste. A história dele, mudar o nome. O nome de todos os meninos, né, eu vou usar essa expressão meninos, remetia a Deus. O nome deles, eu até antes já remetia a Deus. Eu até deixei aqui, eu falei, vou deixar aqui para lembrar. Desconstrução. Olha só, ele foi desconstruindo. Olha só, Ananias, Deus é gracioso. Misael, Deus, quem é como Deus. Azarias, ajudado por Deus. Aí desconstrói, muda o nome para mudar o Deus, muda a cultura, muda a linguagem. Para quê? Justamente para desconstruir algo que estava alicerçado naqueles garotos, naqueles jovens. E isso tem acontecido na nossa realidade nos dias atuais. Se a gente falar sobre essas 7 áreas de influência, né? E aí eu posso falar para vocês: família, religião, que aí eu posso usar a igreja, a educação. Cara, o que estou fazendo com a nossa educação, né? A mídia, as artes, os negócios e o governo. Cara, são áreas de influência que você vai ver, sabe, a manifestação do anticristo. Você vai ver que a igreja focou na religião e abandonou as demais. Pensa um pouco comigo. Qual eram as melhores escolas? As evangélicas. Acho que protestantes, né? Como os cristãos. Os cristãos. As escolas cristãs. De cunho evangélico, protestante, ou de cunho católico. Isso. Mas era. A educação, na verdade, nasce no berço. Mas você vai observar que a escola de freira, a escola do padre, então eram escolas que todo mundo desejava estar. Os pais faziam questão de colocar isso. Por quê? Porque sabia que os filhos seriam bem instruídos. E qual é a realidade de hoje? Infelizmente. Um ativismo, né? E nós, infelizmente, como igreja, cadê os bons professores que representam a igreja? Cadê os grandes reitores que representam a igreja? Por quê? Porque talvez no século passado tínhamos uma expectativa, talvez eles e não vamos fazer mais nada. Se prepararam para ser ou cantor ou pregador. E se arrebentar. Pior. E hoje, muitas vezes, esses grandes reitores, grandes juízes que viraram pastores ou cantores estão frustrados. Sim. Se encontram hoje frustrados. Mas pastor, o pastoreio é um sacerdócio. Eu concordo que o pastoreio é um sacerdócio. Tá tudo certo. Mas se eu te falar para você também que ser empresário é um sacerdócio. Também. Ser médico é um sacerdócio. Estar na área do direito, das artes, da cultura, é um sacerdócio. Por que, pastor, é um sacerdócio? Porque aquela área é uma área de influência a qual Deus entregou a você, fazendo parte do teu propósito. Foi assim que Daniel chegou. Daniel influenciou, né? Quando disseram assim: mata esse camarada aí, tá orando, tudo perseguindo Daniel, e o rei Dário disse: a partir de hoje, ó, Nabucodonosor também, hoje vai servir agora é o Deus Daniel. Exato. O poder da influência. Quem era Daniel? Era o príncipe. Exatamente. Era alguém que tinha peso ali da Babilônia. Olha para José. Pronto. Olha a história de José. Não é o que está escrito. Olha para o que não está escrito. Tenta entrar dentro do que a palavra está falando, mas que essa palavra ela se torna, logo se torne rema, viva e eficaz. E você começa a olhar para os lados. É um ponto. José, aconteceu toda a tragédia na vida dele, mas um dia ele foi lembrado. Ele chegou à presença do rei
revelou o sonho do rei, mas do nada o rei falou assim: onde é que eu vou encontrar uma pessoa capaz para governar o Egito? E percebeu que estava na sua frente. Não foi? Quando depois dos 7 anos de bonanças, vieram os 7 anos lá bem complicado, sua família foi para o Egito atrás de alimentação, não foi? Não é assim? E chegando lá, eles não conheceram a José. Sabe por quê? Porque José, ele se pintava como o faraó, como os egípcios. Ele tinha máscara de egípcio. Ele estava infiltrado, mas estava influenciado. Esse é o papel da igreja. Influenciar. Se você olhar para essa história, e aí o que não está escrito, o faraó deu uma mulher para José, não foi? Quem era essa mulher? Era filha do faraó, de um dos oficiais. Dos oficiais, de um dos magos lá. É como se falasse assim: o presidente chamou você e aí ele quer te dar a filha lá do ministro do STF lá. Ou do líder lá da maçonaria. Desse jeito. E aí, tu casaria com ela? Mas José, ele se filtrou e prevaleceu. Sabe para quê? Para salvar o povo de Deus. Glória a Deus. O poder da influência. O poder da influência. E infelizmente a igreja ela não tem, nos últimos tempos ela não tinha entendido isso, mas graças a Deus que tem se levantado um povo. Esse povo ele debaixo de uma revelação tem percebido que Deus nos chamou de fato para fazer discípulo. De fato o Senhor, ele nos salvou, ele nos resgatou, mas ele nos chamou. E assim, nos chamou para quê, pastor Rodrigo? O que eu preciso fazer? A Bíblia é muito clara. Ela fala sobre um evangelho da reconciliação. Então o meu papel é que o Cristo que habita dentro de mim, ele possa resplandecer. Pastor, o senhor... Desculpa, ele cortei, foi? Pode concluir. A gente está nesse ambiente bem iluminado, o pessoal em casa tá vendo a gente bem direitinho. Aí eu pego aqui meu celular e ele tem uma lanterna. Eu vou ligar a lanterna. É aqui para ligar a lanterna do meu celular. Aí pensa um pouco comigo, liguei. Qual a diferença que fez aqui? Nenhuma. Por quê? Porque ela está bem iluminada. Porque está bem iluminado. Mas se eu pego a lanterna do meu celular em um local que está escuro, faz a diferença. Faz a diferença? Então pronto. Esse é o papel da influência da igreja. A igreja ela precisa estar em meio às trevas influenciando. O senhor a gente falou sobre Daniel, né? Uhum. E a igreja parece estar perdendo, otava, né? Eu quero acreditar que não. A influência dele da família, né? Porque o mundo lá fora quer ensinar como nós devemos ensinar os filhos. Sim. Então, tipo, o que que fez que Daniel, né, não se contaminasse ou não se perdesse dentro da Babilônia? Porque o cara, ele sai de Jerusalém, e Jerusalém, comparado à Babilônia, era outro mundo, né? Sair do céu para as trevas. Né? Era outro mundo. Sim. E tem relação de cultura, de grandeza, era um império, um mega de um império. Choque cultural, todo tipo de aí, choque. Daniel vem de uma situação que está sendo cativo, a Jerusalém foi destruída, tinha tudo para dizer assim, Deus permitiu isso aqui. E o nome do camarada é mudado, a comida é oferecida e Daniel se prevalece ali, não se deixa ser influenciado por aquilo. E aí a gente vê. Ele manteve a identidade. Dele, mesmo trocando o nome, eu sabia que ele era. Meu nome é Daniel, não sei quem eu sou, né? Eu sei qual foi o nome que foi me dado, pode me chamar de quem for. Imagina, meu nome é Rinaldo e daqui a pouco começam a me chamar de Zé ou de José. Né? Quer dizer, 47 anos,
ouvindo o mesmo nome e daqui a pouco o nome é outro, né? Pelo decreto, né? Né? Pelo decreto, eu tenho que atender aquele nome ali, não é isso? Isso. Então, o que fez, na minha, o senhor me corrige, Pode né? ficar à vontade. O que fez com que Daniel não perdesse isso veio dentro da família. É a base. A base. É a base. Né? Quer dizer, o que foi que Daniel foi ensinado. E, pasmo, né? Não teve esse tempo todo, porque eu não sei, o senhor me corrija aí, se tiver, né, mais profundo nessa área da teologia. Mas qual era a idade de Daniel quando chegou na Babilônia? Que 17 anos, 15, não sei. Mas era um jovem, né? Era um jovem que não se deixou. Então, tipo, era um período culto. Porque Um jovem influenciador. Um jovem influenciador. Mas é justamente isso, porque a base familiar, a estrutura, ela é extremamente importante. E o diabo, ele sabendo disso, o que acontece? Ele começa a atacar nessas áreas de influência. A família é uma das áreas de influência. E se você observar, a figura paterna, ela tem sido atacada de forma assim, sabe, e até espantosa, entendeu? De descaracterizar a figura do homem, entendeu? E se você observar, o pastor Ed vai ter a oportunidade dentro da escola lá, essa figura do homem, o mundo tem batido de uma forma muito forte. E não é de hoje, tá, gente? Eu acredito que, se a gente for falar, vamos falar das novelas de 20 anos atrás. Ela sempre colocou um homem como um cara em outro relacionamento, um homem que traía, e geralmente era mais ou menos assim: aquela mulher está sofrendo, ou então porque o marido é ruim, então daqui a pouco começava uma trama e a gente se envolvia naquela trama, e daqui a pouco nós estávamos torcendo para que aquele adultério avançasse, entendeu? Porque aqueles dois caras davam certo, combinavam, e daqui a pouco a gente dava, caramba, o diabo entrou dentro da nossa casa e a gente não percebeu. Não percebeu. Meu Deus. Entendeu? Então são codificações que muitas vezes vêm para a nossa mente, entendeu? Entram dentro do nosso lar e a gente está brincando de ser crente. Sim. Tá entendendo? Então assim, a gente precisa parar e falar assim: qual a alicerce? Qual a base? Qual a base hoje? O que nós estamos entregando aos nossos filhos? Como nós estamos preparando os nossos filhos a essa próxima geração? Sim. Entendeu? Então, isso. Pastor, eu sei que o senhor não colocou aí numa ordem, mas sim. a gente já meio que falou um pouco da família e da religião. Se a gente fosse colocar numa escala hierárquica, a religião, ela está acima dessas demais? Porque assim, às vezes o camarada fala assim, e me corrija se eu falar besteira, mas às vezes o camarada na família usa da religião para achar que está fazendo a coisa certa. A gente citou aqui o exemplo de pais que criam seus filhos ali à força, dentro de uma estrutura, achando que está fazendo a coisa certa. Na verdade, ele não está influenciando. Isso não é influenciar. Nesse caso, não é influenciar. Embora que a gente queira, né, que os nossos filhos estejam ali, e a gente... certa vez, só para fechar, certa vez eu, em um determinado lugar, falando acerca de tudo isso, eu falei, olha, de fato, era um culto, minha igreja, numa terça-feira, muito pouca gente, né? A igreja dela tinha essa cultura, ela tem ainda essa cultura de valorizar o culto do final de semana. Aquele início de semana parece que o culto é mais, né? E o pessoal me questionou do porquê da ausência daqueles liderados ali. E eu disse, olha, de fato, se eu não entender que a igreja é um lugar que eu deva estar, porque eu acho que aquilo é um lugar prazeroso, o shopping é muito mais legal. Se você botar na balança, por isso que eu estou querendo saber do senhor se existe um grau de importância, e se existe um grau hierárquico da religião e da família, que foi o que a gente meio que já falou aqui. Se em algum momento a religião, eu estou achando que estou fazendo a coisa certa, estou ali com meu filho dentro da igreja, dentro daquela salinha, e achando que estou fazendo a coisa certa, se eu estou influenciando ou se eu estou usando daquele argumento ali para ser um peso na vida daquela criança, daquele... Eu tenho dentro do nosso ministério muitos filhos de pastores.
que Deus nos deu a oportunidade de resgatá-los. O sistema, a religião, tem matado os nossos filhos. Não estou falando da igreja do Senhor, Sim. nem Cristo. Aonde os nossos filhos muitas vezes eles olham e dizem: eu quero ser qualquer coisa do mundo, menos pastor como meu pai. Eu conheço. Isso é uma desconstrução, porque antigamente era o contrário. Eu conheço isso. Entendeu? É um processo. Por quê? Porque tem colocado um peso, uma carga muito violenta sobre os jovens. A igreja, quando foi igreja, instituição, o sistema, tem feito isso. O meu filho, o mais velho, tem 24 anos, o mais novo tem 8, tem uma menina de 18. Mas a responsabilidade de pastorear a igreja é minha, não é deles. O chamado é meu, não é deles. Não necessariamente eles precisam. Eles precisam viver a vida deles. Agora, claro, evidente, se eu entendo isso, e se eu sou um influenciador de reino, a minha vida vai ser a referência para eles. Isso. A espelho. A minha filha de 18 anos vai virar e vai dizer assim: eu não aceito um homem para casar comigo que seja menor do que meu pai. Isso. Porque a referência sou eu. Isso. Mas a religião, ela tem feito o contrário. Isso que ela faz, ela fala assim: não, é filho do pastor, tem que dar exemplo. E aí joga o piso. E começa a pesar a mão É. sobre eles. E aí o filho escuta o que acontece dentro, o sistema, as coisas, e aquilo eles vão se afastando. E a última coisa que eles querem ser na vida é ser um pastor, ou esposa de um pastor. Isso é muito complicado, porque não pode pesar. Aí, respondendo a tua pergunta, que eu só quis dar a base, respondendo a tua pergunta, meu primeiro ministério é a minha casa. É a casa. Para um pouco. Olha quando os apóstolos foram levantar os diáconos. As recomendações. Olha as recomendações. E governe bem a sua casa. A primeira são as duas primeiras recomendações. Casa, esposa, filhos. Começa aí. Vocês estão entendendo, gente? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: ei, pastor, governa bem a tua casa. Porque isso vai chancelar o teu governo. E talvez muitas das vezes isso foi mal interpretado pelos pastores. Né? Porque Você é sério? Não, a igreja é prioridade. Não, a igreja é prioridade e a família é segundo plano. e quando quer governar com mão de ferro, quer governar como um imperador, né? Quer mandar, Isso. ditador. E não é isso, governar é ditar. A gente entra naquela questão do império e do reino. Isso. Que O império do rei, o isso. império do Você rei. estava falando nos bastidores É o aqui. rei. O rei não é o rei do Ou seu império. império. Você entende? É muito Que o reino não, complexo. a diferença do reino para o império nos ajuda aí a gente. Então, Pra gente não fugir um pouco do não, assunto, claro. Ó, se tu vê, o reino, ele tem um rei. E o rei governa para quem? mas seus Para o reinado. O império. O povo serve o imperador. povo que serve. E não serve em amor. Serve com medo. Tá entendendo? Então, às vezes a gente fugiu por aí. E aí, só para fechar a situação de uma família pastoral, de uma família, da importância dessa área de influência da família e da igreja, tem uma história muito legal. E assim, a história não é legal, né? A história ela é cômica, na verdade. Um certo pregador, ele veio a óbito em um determinado período, e ele, cara, pregava muito, andava muito nas cidades. E disse que no dia foi fazer lá a cerimônia fúnebre, né? E tava lá o pastor dele fazendo a cerimônia fúnebre e o pastor lá, homem de Deus, grande pregador, um bom pai, um excelente esposo, a família amava. Aí o menino pega na saia da mãe: mãe, vê se é pai mesmo. Não sei se captou, mas vê se é pai mesmo, né? Por quê? Porque para criança
O pai estava tão distante. Não é papai, não. Entendeu? Ele falou, não, será que tá falando daquele cara que não tem recebido dentro de casa, entendeu? Que não tem dado atenção. Então, assim, o quanto é importante. A gente ri, né? Tem esse gracejo e tudo. Você traz, tem esse gracejo da parte da gente, mas, gente, nós precisamos abrir os nossos olhos. Não existe, não tem um pastor, um diácono, um ministro, um presbítero, entendeu? Que governe bem e que faça bem o seu serviço eclesiástico, se ele não for um bom marido e um bom pai. Ele, na verdade, ele não está enganando, ele está se enganando. Sim. Entendeu? Ele está se enganando. Esse é um ponto. Eu passei um pouco por essa situação, porque eu penso que dessas áreas de influência que a igreja meio que se perdeu, ou deixou de ocupar esse espaço, que era um lugar devido. Entregou ao diabo, vou ser bem sincero a você. Eu penso que desses que a gente listou, que o senhor listou, esses 7 aí, esse é o que mais confunde. Porque às vezes o indivíduo pensa que está fazendo a coisa certa. Eu posso ser bem sincero a você, tem muita gente dentro da igreja que não é viciada em droga não, mas é viciada em igreja. Pastor, o senhor tem uns negócios que liberou aí que é pesado. Mas eu concordo. É viciado em igreja. Entendeu? E aí eu vou usar agora algo que pra mim é muito forte. Tá até tomando pra uma linha bem pesada aqui, mas vou ser bem sincero a você. Essas pessoas, elas não entendem. Por quê? Porque elas estão servindo, fazendo a obra de Deus, mas não estão fazendo a obra com Deus. E é uma diferença de você fazer a obra de Deus para você fazer a obra com Deus. O homem que faz a obra de Deus, ele diz, a obra é cansada, a obra é peleja, a obra é batalha, a obra é provação, a obra é isso, a obra é aquilo. Só vai sair da boca dele reclamação. Porque ele está fazendo a obra de Deus. Agora, quando o homem faz a obra com Deus, ele, Senhor, como tu queres que eu faça? Senhor, quais são os próximos passos? O que o Senhor tem para a minha vida nos próximos dias? Senhor, aquilo que o Senhor pediu, eu estou executando. Era Paulo, né? Eu queria ir para aqui, mas o Espírito Santo Deus me impediu para ir para ali. Eu queria ir para ali, mas o Espírito Santo Deus não quis. Então, tipo, essa é fazer a obra na direção do Espírito. Na direção. Isso, é bem diferente. Fazer com ele é diferente. Bem diferente. Fazer com ele é saber, levantou o gigante, eu vou vencer porque ele está comigo. Tem uma perseguição, Senhor, entrega em suas mãos. É melhor que eu revide, mas eu quero entregar a ti. É diferente, você vai virar e você vai falar assim, não, para um pouco. O que eu estou fazendo na minha vida? Porque muitas vezes, meu irmão, você diz, mas eu estou na prova. Sim, gente, peraí, calma. Se tu está na prova, se tu está no meio do deserto, no deserto tem provisão. No deserto, desse jeito. à noite tem a bola de fogo que lhe aquece. Durante o dia tem uma nuvem que não deixa você queimar. No deserto a tua sandália ela não se acaba, a tua roupa não se acaba. No deserto tem cordões, tem maná. No deserto quem anda com Deus está suprido. Se tu está reclamando, é porque tu estás fazendo a obra, mas a obra de Deus, não a obra com Deus. E às vezes a gente, na verdade, está com a mão no processo que Deus nunca mandou a gente fazer. E esse é um ponto interessante. Entendeu? É muito interessante. O senhor estava citando sobre o seu empresário, pastor empresário, tipo, é interessante isso. O senhor, nos pastores falou que vai precisar viajar, né? E tem que, então, tipo, quando viaja, deixa uma demanda, quando volta tem outra demanda, então pastor, empresário, e nos anos lá atrás, né, os pastores, muitas pessoas deixaram seu comércio para pastorear. Eu conheci o pastor assim, um nome de Deus, o cara era bem sucedido, o comércio que tinha, recebeu a chamada para pastorear, o cara vendeu tudo, desfez tudo e foi-se embora. E como a gente sabe, vida de pastor, né, é desafiador. É desafiador. Então, como foi o término disso?
faleceu, os filhos afastados, todos desviados, revoltado com a Não igreja. era mais um homem bem sucedido, porque tinha deixado tudo. Deixou perdeu a família, né? A viúva desamparada, a igreja não segurou. Então por quê? Por causa dessa mentalidade. Que é a questão do comércio aqui, que é uma das áreas de influência que o senhor Os negócios é uma dos das... negócios. Então, ó, deixa eu tentar te explicar. Aí eu não consigo usar X, Y, Z, porque daí a gente vai diretamente a uma pessoa. Nesse caso aí, do pastor, é perceptível que não foi Deus que pediu para ele abandonar tudo. Né? Isso. É perceptível, mas aí é um caso, não quero entrar nessa polêmica. Mas o ponto é, cara, se Deus falou para abandonar tudo, abandona. Se Deus falou... Se Deus falou, não pense duas vezes. Porque se você não vender tudo, vai chegar um momento que vai quebrar. Vai quebrar, entendeu? Porque Deus está apontando para você pegar outro caminho. Mas o que eu entendo? Semana que vem eu vou fazer uma viagem. E eu vou fazer uma viagem a trabalho, empresarial. Mas eu vou como missionário. Teve uma viagem que eu fiz um dia desse, né, um tempo atrás aí, para o Espírito Santo. E eu fui para a viagem para resolver algo empresarial, para conhecer uma fábrica, para bater um papo com o dono da fábrica, para fechar negócios, né? E eu ia aproveitar mais 2 dias e participar de uma conferência do Dan Duque, né? E quando nós chegamos, conhecemos a fábrica e entramos no escritório do dono da fábrica, sentamos na mesa, Deus falou comigo e com a minha esposa. E eu falei, é tão bom ser pastor empresário. Sabe por que é tão bom? Porque como pastor, aquela porta não se abriria para mim. Aquela porta estava fechada. Mas como empresário, ele abriu a porta, sentei, e aí Deus começou a ministrar no meu coração a respeito deles. Um homem desviado, que já tinha construído mais de 20 igrejas, doado, estava frio na fé. Esse cara, no meio da conversa, chorou, se alegrou, orei por ele, viramos amigos. Aí eu pergunto a você, eu estou influenciando nos negócios como eu influencio como pastor? Caramba. Eu estou fazendo o meu papel dentro do propósito. Então, o que eu digo é que eu amo a cultura. Então estabeleça a cultura do reino. O pastor e o empresário se separam? Não, de maneira nenhuma. Em algum tempo da minha vida, no passado, eu pensei que agora eu sou empresário. Ao ponto de, às vezes, até chegar para os meus funcionários que eram crentes, não me chame de pastor. Depois eu me arrependi, né? Quando a luz chega, eu falei, não, eu entendi. Não, eu pastoreio a minha empresa. Isso. Entendeu? É religiosidade, pastor, o indivíduo achar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, comércio envolvido com, como é que pode, a área... Eu não sei como é que vai ficar no podcast, mas eu vou dizer, é burrice. Não, a gente não bota pi, não. Tem pi, não. Tem pi, não, tem não. Não, pronto, então é burrice. Você entendeu? É burrice. Sabe por quê? Eu tenho plena consciência que Deus, ele influencia na parte espiritual, que ele me salvou, me resgatou, me comprou por um alto preço, que ele transforma a minha vida, a sua, de todas as pessoas. Mas eu olho para um Deus que ele não tem capacidade de influenciar nos negócios, na cultura. Será que eu não estou limitando o Deus? Que ele não pode influenciar na economia? Que eu, o X ou Y, Z, um grande economista, não pode chegar ao topo e estabelecer o reino na economia? Será se alguém um dia, pastor, trouxe a ideia de que o reino ou a religião, ela tinha que ser sofrida, você tinha que ser
Você tem, olha, Deus vai te dar, mas antes disso você vai passar por uma prova. Aí essa prova tinha a ver com sofrimento, você não conquistaria um espaço ou uma posição. Será que alguém um dia não trouxe essa ideia? Trouxe. Eu tô quase igual a Jesus, né? Em vez de responder, eu vou fazer outra pergunta. Pra você não me colocar em situação difícil. Não, mas assim... De fato é isso. De fato é isso. É porque... Então vamos justificar a burrice atual. Não vamos justificar, porque é um ensino. Isso não, como o senhor disse logo no início aqui, isso não aconteceu de ontem para hoje. Isso já faz muito tempo algo que tá vem enraizado, sendo construído. Sim, ou desconstruído. E o ponto é, cara, se tu quer olhar para um sistema de governo bíblico, olha para os patriarcas. Observa isso. Abraão recebeu a chamada de Deus e começou a fazer aquilo que Deus direcionou. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele prosperou na terra? Sim ou não? Sim, na saída? Não, quando ele saiu da terra, ele já levou o seu gado, já levou suas coisas. Chegou em um determinado local. A Bíblia fala que ele tinha 318 homens. Sim. É um liso, né? Um liso que dá de comida a 318 homens. Não estou falando nem da família deles. Entendeu? Então ele prosperou. Prosperou. Isaac prosperou. Sim. Jacó prosperou. Olha para os patriarcas. Os caras envolvidos no comércio. Camarada. Entenda algo, essa é a base. Só que a nossa mentalidade vê um evangelho pobre. Entendeu? E aí eu vou ser bem sério a você. É porque infelizmente, se você para e olha para essa área de influência, está voltado aos negócios, business, existe uma potestade, que é Mamon. Entendeu? Então o diabo ele tem os seus. Ele governa o império dele e influencia. E a igreja ela não tem entendido isso. Ela acha que não, o rico ele é mais fácil. O pessoal afastou até o rico do céu. O camelo entrar no buraco da agulha. O pessoal afastou o rico do céu. Você entendeu? Então assim... Foi. Ao ponto que a igreja também falava mal disso. Você não tem direito de prosperar. Tu é crente, tu não tem direito de prosperar. Você tem que sofrer, né? Porque parece que se eu me aproximar da conquista, eu me distancio do céu. Uma visão tacanha. E não é isso. Agora, tem um outro lado. A tua riqueza, ela não pode dar mau testemunho. Isso. Você entendeu? Porque aquilo que te sobra, entendeu? Aquilo dali tem um destino. Tem um destino. E biblicamente, se a gente pega a palavra de Paulo. Paulo ele começa a falar sobre isso. Aquele que semeia pouco vai colher, mas o que semeia com abundância, ele vai ter uma colheita extraordinária. Vou colocar parafraseando. Mas lá na frente ele fala: aquele que dá semente é o que semeia. Quem é que dá semente é o que semeia? É Deus que dá semente. Aí pum para o alimento. Olha só. Aí ele faz assim: ele pega o recurso que chega na tua mão e ele faz uma divisão. Ele faz assim: ó, semente para o que semeia, ou seja, se você quer semente, semeie. Mas existe um recurso que chega na sua mão que é bom para o alimento. Esse aqui é inegociável. Esse aqui, essa parte aqui é a parte maior, você vai fazer o quê? Isso aqui é para você se manter, isso aqui é para você avançar, isso aqui é para você crescer. Isso aqui é para não tirar dos teus filhos, né? Para não tirar da tua casa. Esse é pão para o alimento. Você não pode semear pão porque vai faltar. E você não pode comer a semente. Olha só como é profundo. Mas é muito claro. Aquele que dá semente é o que semeia. Se eu não semeio, ele não me dá semente. Está condicionado uma coisa a outra. Aí, se a gente for entrar, falar sobre dízimo, falar sobre outras coisas, aí o bicho vai pegar. Então, a gente segura aqui, eu vou falar sobre negócios. Mas uma coisa fica muito clara, né? A gente tocou já em 3 tópicos aí bem interessantes, mas nesse primeiro ponto, eu vou falar de negócio. Cara, o desejo de Deus é que você prospere. Deixa eu te fazer uma pergunta. É melhor que seja um crente cheio do Espírito,
seja dono das maiores empresas da nossa cidade, ou uma pessoa que não conhece a Cristo. Até porque essas bênçãos que vem, como você falou aqui, ela vem para abençoar outras, né? Sim. Deus não quer te abençoar apenas para tu ficar só para tu. Exato. Então, o desejo de Deus é esse que ele falou, é isso aqui, é me abençoar para que eu seja abençoador e influenciador do reino. Perfeito. Né? As pessoas vão olhar para ali e vão olhar para aqui. Ali é crente. Rapaz, o meu patrão é crente, viu? Aquele cara, ele é sério, ele é firme no que fala, tudo direitinho, mas também é um camarada, tem um coração bom. Então, tipo, você já tá precisa, influenciando. tá influenciando. Exato. Você se torna Cristo, você tem que transmitir Cristo. Né? Cristo que habita dentro de você, ele precisa resplandecer. Isso. Você não precisa estar falando, olha, Jesus te ama. Você, a sua vida já prega. Já prega. Entendeu? Por isso que muitas vezes a gente, debaixo de uma visão escatológica escapista, a gente quer, não, eu fui salvo, eu fui alcançado e agora é só esperar chegar o dia. Então sim, eu só ando com quem é salvo, quem está limpo, quem está bonitinho. O escapista, ele vive assim, é que a gente falou aqui dos bastidores, como é que é? O escapista, ele tá... ele se esconde de certa forma, né? Ele tá naquele ambiente, ali dentro daquela bolha e fala assim, não, eu não vou me misturar. Eu não vou me misturar. Gente, para. Para. Jesus, ele deixou muito claro, ele disse, ide fazer discípulo de todas as nações. Aí eu pergunto, essas todas as nações daquele tempo que não é diferente de hoje, tinham todo tipo de gente, sim ou não? Então tinha um povo que era limpo e o outro que era sujo, e o sujo não merecia. Foi de todas as nações. Influencie, conquiste. Trazendo, a gente traz até eu vou até, não sei aqui, mas vou trazer aqui algo que eu trouxe de longe, não pesquisei, não fui fundo, mas aqui tem os homens que estudam mais que um pouquinho, então lá vai, né? Jesus, na minha opinião, não era pobre. Eu vou dizer por quê aqui. Jesus um dia estava em casa e uma multidão estava dentro da casa. Presta atenção, era uma multidão, era muita gente, então a casa não era pequena. Aí como estava muita gente, não tinha mais como entrar, e abriu o buraco para trás. Então a casa de Jesus era grande. Jesus não era assim, a turma confunde e diz assim, ele nasceu na manjedoura. Não era porque ele era pobre, porque no dia que ele foi, uma circunstância, entendeu? E um cumprimento de uma palavra. Justo. Estavam contando ali o povo, então não é porque ele era... José, ele até procurou, mas ele procurou e não encontrou. Poderia ser um hotel, 5 estrelas da época. Bateu nas portas e não encontrou. Então, Maria na via costeira e falou assim, não tem vaga. Maria estava precisando, o parto era aquela hora ali, mas ele tinha uma profecia, tinha uma promessa, pronto, não é porque ele era mendigo, não é porque ele era pobre. E outra coisa, bem claro, vamos para as profissões da época. Ser um carpinteiro. Ser um carpinteiro não era uma coisa simples, não. Você está entendendo? Assim. Então, hoje, se você for fazer um serviço com um carpinteiro, já é um realzinho. Tem uma mesa que um colega meu está vendendo. Eita, quer ver? Vai sobrar pro carpinteiro. 3 mil conto. 3 mil reais, quer dizer, carpintaria hoje dá dinheiro, você imagina naquela época. Exatamente. E era algo que era feito customizado, entendeu, para a época. Então, quem é que tinha condição de ter uma mesa numa casa, móveis numa casa? Sim. Quem era? Eram os grandes. Entendeu? Os grandes. Então, José trabalhava para eles. Entendeu? Então, um recurso, eu acho, não vamos a esse ponto, mas não é o caminho. Era tanto que isso é comércio, né? Era tanto que isso era conhecido como o filho do carpinteiro. O carpinteiro não era qualquer um, não, era conhecido. A gente falou sobre negócio, pastor. Eu queria fazer uma ponta, o senhor falou agora há pouco também sobre a forma como Abraão, e citou também Isaac e Jacó, como eles governavam. E a gente acaba que dá uma passadazinha. Não tem uma ordem não, né, pastor? Não, tá tudo tranquilo. E acaba que a gente fala sobre o que você quiser. Sobre governo. E o governo é uma área de liderança de um povo. Sim.
E esses homens são espelhos. Eu gosto do livro de Hebreus, que fala porque eles eram e o que eles fizeram, e o resultado daquilo, quando fala sobre os heróis da fé. Eles são espelhos e passaram a ser referencial por ser influência para aquela geração. Qual é a nossa situação atual? Não quero ser pragmático, mas o panorama. Eu acho que, no que diz respeito ao governo, a igreja, ela já há um despertar a um bom período, né? Há um bom período. Há um bom tempo nós temos homens, vice-governador, deputados, tem uma turma bem interessante dentro do governo. Mas tem um ponto que eles não entenderam sobre reino. Sabe por quê? Porque não é estabelecer um governo do evangélico. Não é governar para a igreja, não é governar para o evangélico, é governar para um povo. E muitas vezes as pessoas elas se habilitam a um cargo usando a igreja e achando que tem que servir somente a igreja. E aí é um tal erro. Eu não quero que se rasgue a Constituição para que cumpra a palavra de Deus lá. Não, porque a primeira Constituição, a base é a palavra. Se você olhar, está ali. Não roubarás, não furtarás, vai estar tudo ali. A base da Constituição. É claro que hoje a gente está com uma dificuldade grande aí, estão querendo fazer algumas reformas, algumas coisas, mas tudo bem. Mas o que acontece? Eu vejo muita gente entrando na área e se corrompendo. Por quê? Porque eu tenho conhecidos, amigos que têm cargos hoje que o povo elegeu. Mas, meu amigo, eu não analiso com nenhum deles não. Com nenhum. Se eu puder, eu tranco e faço chorar. Para que eles entendam. E às vezes digo, ó, você está desviado. Você se desviou do propósito. Por quê? Porque a gente precisa entender. Você tem um cargo de governo, seja um vereador, um secretário, um prefeito, um deputado, é um sacerdócio. Se você observar, é um sacerdócio. Agora imagina só, se uma pessoa dessa, ela não se desvia do propósito e ela é luz nesses lugares. E o resplandecer de Cristo começa a se manifestar num lugar como esse. E aqui eu não quero defender ninguém, mas eu vou dar um exemplo. A nossa Câmara Municipal, toda quarta-feira tem um culto. Talvez você não saiba disso. Eu sei. Toda quarta-feira tem um culto. Eu só não sabia dos dias, sei que tem. Então, temos uma pessoa lá que tem influenciado naquele ambiente. Mas se a gente conversa e a gente aperta um pouco e fala assim, ó, não desvia do propósito. Não pensa que foi só o povo que te colocou lá, não. O povo ele votou, mas Deus chancelou. Então não se prostra. E se você observar, alguns, mas não se mistura política com religião, isso é muito complicado e não sei o quê. Quem foi Davi? O rei. O rei. Dentro da posição de reinado, na monarquia, eu estou falando de política. Quem foi José? Governador. Quem foi Daniel? E muitos outros na Bíblia. Tudo envolvido na política. Todos estavam envolvidos na política. Agora tem uma coisa, eles não se prostravam. E muitos dos que estão lá, eles se prostram. E aí vem a minha crítica. Nós não precisamos de políticos evangélicos. Não precisamos. Nós precisamos de homens e mulheres dentro da área de governo, entendendo que são filhos de Deus. Porque ser evangélico, esse título aí, vestir uma camisa e represento, mas ser cheio do Espírito Santo é diferente. É bem diferente. Ser um representante, sendo um embaixador, sendo um representante do reino,
sabendo que está naquele lugar porque Deus enviou para aquele local, entendeu? Para estabelecer a cultura do céu. Voltando a fazer a propaganda da igreja. Entendeu? Mas isso é um grande diferencial. E infelizmente temos pouco que tem entendido de estabelecer aqui na terra como é no céu. Isso é o grande desafio. Esse é o grande desafio. E a igreja em si, ela precisa voltar. Quer dizer, eu quero acreditar que a igreja despertou um pouco mais, né? Sim, porque antigamente isso era um pecado. Sim. Né? Como você falou, citou aí. Esse negócio até de padre, ser político, né? De pastores ouvindo na política. Então, antigamente tinha muito essa crítica, hoje diminuiu mais. Mas ainda tem gente reclamando. Eu tenho um ponto, tá? Eu acredito que um homem que está pastoreando, não é interessante que ele se candidate. Ele deve entregar o trabalho e se dedicar naquele local. Você não vai entregar porque realmente não dá para pastorear a política. Aí você vai, né? Porque assim, mas o senhor aceita que seja empresário e seja pastor, mas e a política? É porque a gente precisa parar um pouco e entender bem no que diz respeito à política. Entendeu? Não dá para você estar dentro de algo, estar à frente de uma igreja e estar envolvido lá dentro. Você tem que entender, não, eu posso até ser pastor e ir lá como pastor, mas para você ficar, você tem que se licenciar do que você está fazendo. Essa é a minha orientação, tá? Não é lei, achou aonde, tá em qual versículo da Bíblia? Não é isso. A minha orientação, entendeu? Senão você entra É porque é difícil, né? num conflito muito forte, entendeu? Então é bem complexo. É bem complexo. Pastor, para a gente entrar um pouco agora na área, nós fazer uma ponte meio disso aí, na área da educação. Eita, educação. É reversível essa nossa, esse espaço que a gente perdeu? A gente consegue? É reversível? Sim, total, muito esperançoso, e muita esperança e muita convicção que Deus tem levantado homens e mulheres para a educação. Essa é a grande realidade. E assim, é uma área que eu faço questão de influenciar, entendeu? De trabalhar pesado por essa mudança. Eu tenho muito medo, pastor, com relação a essa área, porque assim, eu tenho filhos que ainda vão passar por esse processo. Sim. E assim, a gente, enquanto pais, a gente educa, o que é para ensinar em casa ali a gente passa, mas existe um momento ali que ele vai ter alguns acessos. Sim. E a gente fica naquela, né? Até onde eu consigo gerir isso aqui. Eu penso que a gente vive um tempo um pouco preocupante, embora haja esperança, e essa esperança ela está numa visão de reino, numa visão de instrução, mas o momento não é dos melhores, né? O papel é porque a gente precisa entender algo. Quando nós falamos de educação, o ser humano ele peca nessa visão. Por quê? Porque a sala de aula ela está ali para ensinar, mas quando se diz respeito à educação, a base está dentro do lar. Voltamos à família, né? A família, voltamos para a área de influência família. Então tu tem filhos que vai passar, prepare seus filhos. Sim. Entendeu? Prepare ao ponto de quando ele entrar nesse ambiente, ele rejeite. Eles têm algo errado. Eu vou citar um exemplo aqui. E ele vai começar a denunciar. Um exemplo bem extremo. Meu filho, eu acho que ele foi um pouco extremista essa semana, mas ele foi curto e grosso. A professorinha dele lá perguntou, uma atividadezinha lá, qual tipo de dança que você gosta? Aí ele botou lá, bem grande, nenhuma. E na sua casa, o tipo de dança que seus pais gostam? Ele repetiu lá, nenhuma. Aí chegou em casa e falou, pergunta mais besta. Porque ele não escuta isso, não aprende mas é como se fosse isso mesmo. Esse é o ponto. Os filhos, eles bem trabalhados, eles vão entrar num ambiente desse, eles vão denunciar. Sabe por quê, gente? A escola, o ambiente de escola não é um ambiente que você está fazendo ativismo. Você vai para a escola aprender português, matemática, ciência, geografia. E não ouvir o que
professor, o coordenador, o fulano acha a respeito disso, daquilo, aquilo outro. Não, tem uma coisa errada. E onde os meus filhos estudam, se começar a falar, eu vou ser o primeiro a se levantar. Na verdade, eu nem preciso mais. Minha menina mesmo de 18 anos já saiu trocando, digamos assim, a voz com o professor. Falou, não, professor, a sua visão, ela não tem nada a ver com a grande maioria que está aqui. Muitas das vezes a gente está com essa preocupação do pastor Hélio, é a preocupação de muitos cristãos, né? Educação, por causa dos meus filhos. Mas a nossa preocupação realmente tem que ser essa. Dentro de casa, como nós estamos ensinando. Exatamente. Quem somos nós dentro de casa? Pastor, eu vou mais além, sabe o que acontece? O problema está na bolha. Quando nós observamos para o ativismo lá fora e nós criamos os filhos dentro da bolha. Quando esses filhos, um dia, eles vão se deparar com isso. Sim. E eles não vão estar preparados. Você tem que ensinar o teu filho a ir ao campo do inimigo. Não é privar, é ensinar. Isso é ensinar. Meu filho, lá fora você vai encontrar isso. Mas você aprendeu isso aqui. Desse jeito. Esse é o direcionamento que o teu pai tem para você. Desse jeito. E pode ter certeza, vão lhe oferecer, vão falar, vão se levantar, vai dizer que você é quadrado, vão dizer que você é ultrapassado, essa visão, essa forma. Eu vou contar uma para você ter ideia. Meu menino, ele fez, ele foi a um inferno, né? Qual? IF. Então ele foi, ele estudou. Inferniene. Isso. Inferniene. Foi. Então ele estudou. E olha só, em uma temporada que ele estava por lá, ele virou assunto de classe. Por quê? Porque descobriram que ele estava separou um tempo para orar, ele e uma jovem, para saber se os dois iam se relacionar. Ao ponto do professor se levantar e começar a falar. Diga aí. Sobre o assunto, ele virou a aula do dia. Entendeu? Que negócio é esse? Vocês estão orando para Deus responder se é a vontade dele que vocês namorem, se conheçam, se beijem, se isso, se aquilo, blá, 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 blá. Só respeito essa cultura que você tem, mas a que eu aprendi é outra. Entendeu? E assim como respeito a sua, você tem que respeitar a minha. E esse tipo de posicionamento de um filho bem instruído, entendeu? Vai, de fato, dizer assim, o teu limite é aí. Pode ser sério, foi o resto do ano perseguido. Ele entrou numa área bem... Você entendeu? Mas a gente precisa instruí-los para tal coisa. Entendeu? Então, é muito complexo. E a gente não podemos criar os filhos numa bolha. Então, se tu cria um filho dentro de uma bolha, é bem complexo. E eu vou ser sério, isso não é do evangelho, tá? Sim. Isso na verdade hoje, infelizmente, é do momento. Os pais, nós vivemos um tempo mais ou menos assim. Os nossos pais, eles foram criados com muita escassez. Os nossos avós deram uma vida. Muitos nem estudaram, nem foram à escola, sabe? Trabalharam no mato, plantando, para dar uma vida melhor aos nossos pais. Os nossos pais, por sua vez, falaram assim, o meu pai, ele deu o melhor dele, ele se esforçou dentro das suas posses, conseguiu e fez isso por mim. Foi muito difícil a minha infância, mas o meu filho não vai passar por isso, dizendo a respeito de mim e de vocês. E aí os nossos pais começaram a se esforçar ao máximo, uma classe trabalhadora, lutadora, sabe, e de fazer tudo, e fizeram, e deram, sabe, a oportunidade de estudar, né, de um filho ter uma formatura. Talvez a nossa geração foi a primeira geração de quem é mais pobre, de se formar, de ter pessoas formadas, aquelas com todo. Então, pra gente, nós somos os verdadeiros troféus dos nossos pais. Aí, por nossa vez, nós paramos e falamos assim, eu conquistei alguma coisa e agora eu vou mimar os meus filhos. Quebrando essa... Você tá entendendo? Aí sabe o que acontece? Aí o menino nunca levou um não na vida.
Chega aos 15 anos, começa a gostar de uma menina e vai conversar com ela para namorar com ela. E a menina diz, não dá certo não. E esse menino ele entra num estado depressivo, porque ele nunca recebeu um não de um pai ou de uma mãe, porque ele não aprendeu a se frustrar, porque ele nunca levou uma pancada da vida. Não podemos ser assim. A gente precisa entender isso. Nós não podemos gerar isso. Nós não podemos gerar uma geração fraca. Nós temos que preparar essa geração. Uma geração forte. É isso. Esse é um ponto interessante. Então nem sempre cuidar ou preservar é colocar dentro de uma bolha. Você vai ter que... O cuidado, ele está na cobertura. Entendeu? Seus olhos de supervisão. Isso. Confia, você confere, você está olhando, você está intercedendo, você está cobrindo, você está clamando ao Senhor pela corrigindo, proteção, está direcionando. É isso, pô. Meu menino completou 18 anos, quando ele passou no IEF e tal, foi fazer faculdade, passou na Federal para fazer engenharia. Eu dei um carro a ele e ele com um carrinho, eu vou dar um carro velho porque daí vai arranha, ele está aprendendo a dirigir. Aí eu sei que do nada deu um problema lá, deu um esquenta lá no motor. Aí, pai, e agora, não sei o que, vai fazer isso, faça assim, 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 leve no mecânico, vai lá em fulano de tal, converse com ele, assim, 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 vai fazer isso. Aí a mãe, meu filho, você deveria com ele. Não, deixa ele se virar, deixa ele aprender. É claro que por trás eu peguei e liguei pro mecânico, que é meu amigo, olha, o menino vai chegar aí assim, 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 olha, veja o que é, tal. Cobre, diga que ele conta que é, diga o que foi que aconteceu, se ele negligenciou, diga, fala tal. Eu cobri ele, mas eu desafiei ele. Sim. Não poderia pegar e levar e tal, não. Ele precisa aprender. Eu preciso desafiá-lo. Eu preciso empurrar ele do ninho. Tem que ter senão nunca ele vai voar. Tem que se deparar com uma situação e olhar assim, eu sei como resolver isso aqui, mas eu vou deixar ele quebrar a cabeça. Sei não, veja aí. Por quê? Porque eu faço isso quase sempre. Ele vai desenvolvendo, né? E ele vai se tornando independente e não dependente. O que tem hoje de filhos maduros, 30, 35 anos dependentes do pai. Meu Deus. É absurdo. Absurdo. Eu sei que o tema é outro, pastor, mas essa forma de agir é assim que Deus faz com a gente? O pai que dá cobertura, sim, mas que em algum momento permite que você vivencie algumas circunstâncias. Muito boa pergunta. Quando você estiver passando por uma dificuldade, pergunta onde Deus está. Ele sempre vai estar com você. Jesus não prometeu que você ia ter um mar de rosas. Não prometeu. Igual Israel, né? Quando você entrar no fogo, ele será contigo, mas você vai estar no fogo. Não vai te queimar, mas tu vai estar lá. Entendeu? Vai ser calorzinho. Passar pelas águas não vai se afogar. Entendeu? Então, mas vai passar por fogo. Mas você morre não. Qual é o ponto? Entendeu? Que mesmo em meio aos desafios, Ele está comigo. Entendeu? E entenda algo, gente. Uma provação, algo que se levanta contra as nossas vidas, essa provação ela nos promove. O problema está que muitas vezes, quando vem a dificuldade, aí eu entro num processo de murmuração. Eu aprendi que quem promoveu o Davi foi Golias, né? Se não fosse Golias, deve estar, se não conhecia. Não existia, não existia. Desse jeito. Entendeu? Então, as circunstâncias elas vão se levantar, mas para cair. Essa é a ordem natural, espiritual, se existir essa expressão. Essa é uma ordem, é o que Deus tem para as nossas vidas. Entendeu? Nós fomos destinados a reinar. Agora o problema é que muitas vezes quando nós nos deparamos com essa situação, paramos e espera aqui, aquilo que tem nas mentes nos rodeia nos faz parar. Não faça. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então eu não posso estar paralisado por causa do medo. Eu não posso estar paralisado por causa de uma circunstância. Eu não posso estar paralisado
porque simplesmente apareceu um desafio e eu vou recuar. Não, você não olha para trás. Como amarado, segue À frente. à frente, vai. Faça E tenha chuva ou faça certeza, sol. Ele está contigo. Amém. Ele está contigo. Pastor, dentro dessas 7 esferas, desse contexto que a gente vem mastigando, o senhor coloca também que mídia e comunicações é uma área que a gente perdeu espaço. Uma área de influência que a gente... Olha só. Volta para a passagem de Daniel e você vai observar que dentro do direcionamento do rei é afetar a cultura. Nós estamos numa região onde a cultura ela está enraizada, né, nas nossas vidas. Nós estamos numa região nordestina, né, onde existe, vou usar as iguarias da nossa região que não existem em outras regiões. É tanto que quando uma pessoa vem do sul do país, ela quando chega aqui assim, não, eu tenho que ir no Camarões, porque se eu não for no Camarões, eu não fui em Natal. Se eu não fui no Mangá e não comi uma carne, um cordeiro lá, um carneiro, não, eu não fui, né? Então tem coisas que está enraizado, né, nas nossas vidas, e isso nos influencia. Um exemplo bem prático: quando chega no mês de São João, que pra gente é São João, no mês de São João, tu come canjica? Pelo amor de Deus. Ave Maria, só Jesus. Eu não como pamonha. Você entendeu? Por quê? Porque é algo da nossa cultura. Entendeu? E não é pecado, não. Não é algo da nossa Essa é a época cultura. que tá barato. Tem muito milho, né? Então, é algo que é da nossa cultura. E esse é um ponto interessante. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, com diz respeito à mídia, com diz respeito a essas áreas, é que a gente precisa influenciar. E eu vou ser bem sincero a você, na pandemia, quais foram as igrejas que prevaleceram? As que estavam na mídia. As que tinham um canal no YouTube, as que usaram bem o Instagram, entendeu? Ainda arrisco a dizer que as demais, as que não tinham acesso, Sofreram muito. E quando votaram foi que Sofreram muito. Sentiram. o povo não sabia mais. Na verdade, pronto. Eu posso falar do nosso local. Quando nós iniciamos, eu era um cara meio... Eu não gosto muito da câmera e tal, aquele negócio todo, né? Eu ficava à vontade. E a Rafa, vamos fazer. A Rafa, minha esposa, vamos. Eu falei, sei lá, isso vai dar certo, porque eu ficar falando com a câmera, ninguém dá uma glória a Deus, ninguém dá um aleluia. Mas daí eu acho que muita resistência, vamos fazer. Primeiro culto, uma pessoa se converte. Eu viro para ela, minha filha, esse negócio dá certo. Tá vendo aí? E sabe o que foi legal? Que quando voltamos ao culto, mesmo com as restrições, tinha um povo que a gente não sabia quem era. Sim. O pessoal da... Um povo novo. Quem é esse povo? A mídia ganhou. A Entendeu? mídia influenciou. Totalmente influenciado, entendeu? E eu vou ser bem sincero, tá aí The Chosen, tá aí Hollywood, agora, Sim. sabe? Deus, tem pessoas que se levantaram, gente. Eles entenderam que Entendeu? pode usar isso. E isso, tem pessoas que se levantaram, tem pessoas, eu não tenho nada contra, mas tem pessoas no hip hop, tem gente nas danças, tem pessoas influenciando, entrando em áreas que eu não tenho condição de entrar, entendeu? Eu, como pastor, não tenho condição de influenciar. Eu lembrei agora, tem pessoas agora, a arte dentro da igreja, acho aquilo tão bacana. Eu, com a minha formalidade, que eu tenho tentado me desprender dela, porque a religiosidade ela traz isso com a gente, né? O formalismo ele é impregnado de religiosidade. Eu nunca imaginei que durante um culto alguém poderia ir lá e pintar um quadro, uma coisa. Isso. É arte também, é adoração também. É uma forma de É uma forma de adorar. Isso pra gente
Meu Deus, como é que... E existe ainda, cá pra nós, ainda existe muita gente que carrega um preconceito. Tem da parede preta, tem uma gente, né? O cara fazendo pintura. É verdade. Né? Aí, Eu mas confesso, assim, até o tempo desse, eu numa decoração, você... É como tá falando, né? É a nossa cultura. Sim, é. Posso dizer aqui. Mas você já entendeu por que parede preta, né? explica pra aquela pessoa que está assistindo, pra gente... Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui a questão de que me falaram uma vez, é a questão da imagem do... É porque prende a atenção, entendeu? Quando você está com fundo preto, nada vai chamar mais atenção do que a pessoa que está ministrando. Entendeu? É tanto que se você for no cinema, se você for no teatro, você vê todo fundo, ele é preto. Entendeu? E as luzes estão focadas, de fato, naquilo que, vamos dizer, que é prioritário naquele momento, entendeu? Então, isso mesmo, foi isso mesmo. Não tem nada de mal, gente. Não tem nada de mal, porque o mal pode se vestir de branco. De branco. Entendeu? O cavaleiro branco não é... Não é branco, não. O branco que vem lá é guerra. Meu pastor, deixa eu lhe perguntar mais uma coisa pra gente dar uma pincelada aqui. O que eu mais gostei é que eu lembrei aqui agora do pastor Ayrton, que esteve aqui com a gente, foi bênção demais. Tudo que a gente está falando aqui está na Bíblia. Sim. E o senhor falou aqui nos bastidores um texto em Isaías, capítulo 2, verso 2, que fala dessa área. Você tem como dar uma mastigada com a gente? Então, na verdade é uma profecia, né? Existe uma profecia que vai estar apontando, né? Aonde de fato... Que é Isaías quanto? 2, acho que é isso. 2. É isso? Não, pode falar aqui. Então, Isaías 2 vai de fato, vai estar mostrando uma profecia falando sobre Jerusalém e sobre as montanhas que estão ao redor. Isso, esse mesmo. Entendeu? E aí, o que você observa? Isso está apontando para algo. Isso aponta para algo no reino do Espírito. Entendeu? Que existem essas montanhas e essas áreas de influência, entendeu? Que são bases que nós precisamos conquistá-las. E se você observar essa profecia, se você ligar para profecias de Apocalipse 17, você vai ver algo interessante. Fala sobre uma prostituta. E essa prostituta, ela também influencia essas áreas. Por quê? Porque na verdade a gente precisa entender, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Não brinca, não. E ele tem os seus súditos. Muito a sério. Ele tem os seus súditos, tem as suas potestades. E dentro dessas áreas de influência existem as potestades que estão governando. E ele não é desorganizado. Não é extremamente organizado. Ele fala assim, espera aqui, eu vou chegar, sei lá, para uma determinada área de influência e essas potestades vão influenciar a cultura. Aí você começa a mexer com a cultura. Essa potestade, ela vai influenciar a área da política. Aí, meu irmão, deixa eu dizer um negócio a você. Vai sofrer. O povo de Deus vai sofrer. Não foi diferente no tempo de Daniel. Não foi. Por quê? Ensina a língua dos caldeus. Eu vou mudar o conhecimento, a fala dele. Então, ele vai perder a sua referência. Ok? Perde o nome, perde a referência da sua língua, vai aprender uma nova língua, uma matriz, né? Coloca para sentar para comer a iguaria do rei, que é a comida do rei. Vai perder a tua cultura no que diz respeito à típica alimentação. Isso. Entendeu? Por quê? Porque o que o diabo quer? Que você perca a sua identidade. Se tu perde a tua identidade, deixando bem claro que ficou? Deixando bem claro que não foi maltratado hora nenhuma. Foi muito bem recebido e muito bem cuidado. Mas é porque às vezes as pessoas... Daniel, né? É porque as pessoas acham assim, não, o diabo ele vai vir com chifre, com... Não, cara, não é isso. É de forma forte, mas sutil. É de forma sutil. Então, se você observar, a Bíblia ela tem resposta para tudo. A Bíblia ela tem resposta para tudo. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender o que Deus ele está falando para as nossas vidas. E aí eu volto. Vamos para a grande comissão. Fazer discípulos de todas as nações.
Ele não mandou você escolher os engomadinhos, os bonitinhos, os cheirosos, não. Você precisa influenciar reinos, nações, entendeu? Estabelecer esse reino. Precisamos seguir o exemplo de Cristo. Um dos maiores influenciadores, né? Porque tem influenciado do Jesus, ele vem e ele fala assim, ó, vou ensinar vocês a orar. Ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que vontade é essa que é feita, que é para ser feita na terra como é no céu? Se você parar, olha o trabalho de Cristo e olha o trabalho do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus, ele veio para ter vida e vida em abundância. Aí ele fala que estabeleça na terra como é no céu. Gente, roubar, matar e destruir é o papel do diabo. O de Cristo é dar vida em abundância. Então, entendendo, pegando essas bases de estabelecer o reino, eu vou entender algo que no céu não tem desgraça, no céu não tem escassez, no céu não tem fome. Pastor, mas por que tem na terra? Porque eu e você muitas vezes estamos na esfera da sociedade chamada igreja, muitas vezes se matando como corpo, entregamos as outras 6 áreas de influência, as potestades e os dominadores, fizemos uma negociata sem observar, e o mundo jaz do maligno, e o mundo que se destrua, e o mundo que se arrepende, e esquecemos de estabelecer o reino. E é só isso. Pastor, e como é que eu faço? Aí eu me permita te ensinar hoje. Uma igreja, quando ela nasce em um determinado local, tudo que está ao redor dela precisa ser transformado. Porque o nascimento de uma igreja, se não houver transformação ao seu redor, o reino não está sendo estabelecido. Nós temos uma igreja no Potengi. E nós oramos pelo bairro do Potengi, como hoje eu oro pelo bairro de Candelária. Mas eu entendo que o Senhor, Ele entregou a autoridade à igreja. Então, se há um assalto no Potengi, eu preciso interceder para que esse tipo de coisa não aconteça. Se há uma morte no Potengi, eu entendo que algo se levantou de errado, e eu, como representante do reino, eu preciso remir aquela terra. A igreja precisa ser o dono da boca. A boca que ora, a boca que... a boca que dá glória. Mas esse a é o igreja papel precisa ter esse é o papel esse da poder igreja. de influência onde ela está. Nós chegamos na Avenida Maranguape, e aquela região está sendo transformada. Glória a Deus. Nós temos uma escola de frente, que é uma escola municipal, que quando foi no 7 de setembro passado, alguns dias antes, o portão ia caindo sobre uma criança. E os meus olhos viram aquilo. Alguns dias antes eu fiquei indignado. Porque numa conversa lá, eu fiquei sabendo que a escola não conseguia receber um cadeirante, porque não tinha uma rampa. Para um cadeirante, uma criança cadeirante estudar, tinha que levar a criança nos braços e levar a cadeira lá. Isso é constrangedor. Eu parei a igreja e ei, vamos fazer o papel da igreja. Glória a Deus, isso mesmo. Fomos para dentro do 7 de setembro, começamos 6 horas da manhã, trabalhamos até 10 horas da noite. Pintamos a escola, fizemos a rampa, chumbamos o portão, soldamos o portão, organizamos a parte elétrica, fizemos tudo. Aí foi assim,
Aí talvez um doido disse, isso é papel do governo, a prefeitura que deveria fazer um negócio desse. O senhor chegou num ponto que eu queria falar. Isso tem nada a ver com a igreja. Talvez para ele. Para mim tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Entendeu? Porque se a igreja de Atos, ela caía na graça da população, e o número de membros ia aumentando, que igreja é essa que é estabelecida que em vez de cair na graça, cai na desgraça do povo? Como é que a igreja cresce na perseguição? Como é que a igreja cresceu na perseguição? Por causa disso. A igreja precisa... Esse é o papel da igreja. Para influenciar, ela precisa estar fazendo parte, como o senhor falou, precisa ser comunidade. Da comunidade. Ela precisa estar na comunidade. Perfeito. Ela precisa estar influenciando. E foi isso que ela perdeu. Também. Lá atrás. No nosso Natal, nós fizemos um jantar para a comunidade. Chamamos os nossos vizinhos para conhecer a igreja. Fizemos uma cantata, fizemos um teatro, para que eles conheçam a igreja. Se aproximar, né? Porque esse é o papel da igreja. É como uma pergunta que alguém fez, acho que você que fez. Eu não estou dizendo que tem que ser crente, não. Não é isso que eu estou falando. Isso. Entendeu? Mas os valores de um cristão precisam ser influenciados. Isso. Porque muitas vezes, talvez o cara tá lá na casa dele lá, e ele tá olhando para a igreja e fala assim, caramba, essa igreja, ela é diferente. Isso. Se essa igreja sai desse bairro, o bairro vai sentir falta, né? Diz que essa é uma característica. Essa é a característica. Entendeu? Vai sentir falta? Vai. Ela precisa fazer parte Tá integrado na comunidade. Eu conheço o bairro aqui, vizinho nosso, que eu contei a última vez rapidamente, acho que tem umas 8 igrejas. E é um bairro perigoso. Como é que uma rua dessa tão grande tem tanta igreja de ponta a ponta e é um bairro perigoso? O que é que essas igrejas estão fazendo? Qual é a parte dela? Por quê? Porque dentro disso aqui tem pessoas carentes, pessoas sofrendo, pessoas passando fome, passando necessidade, e criado num ambiente perigoso que vai influenciar ela para o crime. Isso daí, onde é que entra o nosso papel? De influenciadores de reino. O que eu preciso fazer? Eu preciso orar pela parte do corpo de Cristo que talvez por algum motivo ainda não despertou. Tá entendendo? Então assim, Senhor, ativa aquele local, ativa o pastor, ativa a igreja. Por isso que eu digo, nós estamos para servir. Aí estão sendo bombardeados ultimamente, né? Estamos chegando no finalzinho, né? Não, estou em paz. Estão sendo bombardeados ultimamente e a igreja não perde força porque o dono da igreja é Cristo. Mas ele permite certas situações acontecer para que a igreja se esperte, né? Porque se a igreja ela fizesse o que Atos fez, como iniciou, a perseguição foi, o pessoal, em vez de deixar o evangelho, de desistir do cristianismo, eles fugiam e implantavam as igrejas nos lugares que, quer dizer, a perseguição não parou a igreja, né? Ao contrário, ela cresceu mais. A igreja cresceu, na verdade, a igreja cresceu mais depois da perseguição. Mas o tempo de perseguição é o tempo que a igreja mais vai crescer. Entendeu aqui? Sempre será assim. Sempre será assim. Então, eu preciso entender algo que eu, na área de influência chamada religião, igreja, se eu só for especialista nela e abandonar a minha visão para as demais, eu vou negligenciar como igreja do Senhor. Então, qual é o meu papel? O meu papel hoje é desenvolver jovens e que eles cresçam para ser excelentes economistas, excelentes juízes, excelentes médicos. Entendeu? Por quê? Porque eu entendo que se ele viver o propósito dele e se ele fizer com excelência, corre o risco
de ele alcançar mais pessoas do que um pastor local. Isso. Sabia? Com certeza. Verdade. Bom, E faça isso pelo reino. Seja o melhor que você, seja o melhor médico, o melhor profissional pelo reino. Pelo reino. Se comais, se bebais, se façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, essa é a vontade de Deus. exatamente. E que ela se Se manifeste. faça qualquer outra coisa, faça pelo reino. Que ela se manifeste. Isso. Então, assim, qual o recado, principalmente para a pessoa que está em casa, hoje, nesse finalzinho aqui? Primeiro, busca o seu propósito. Tem um salmo que diz que o Senhor nos conhecia antes, quando nós éramos substância ainda informe, e que Ele escreveu os nossos dias no seu livro. Então, ele está dizendo assim, ó, eu sou Deus, o arquiteto, o engenheiro, e eu fiz a maquete. Daqui, o projeto da tua vida é esse. Glória a Deus. Só que você tem o livre-arbítrio de viver o que eu tenho ou não. Você decide como é que você vai viver. Infelizmente, muitos, mas muitos mesmo, não entendendo essa palavra, seguir o seu caminho, dos seus anseios, dos seus desejos e das suas vontades. E muitos chegam ao fim dessa vida frustrados sem ter vivido o propósito que Deus tem para essas pessoas. Então, qual o meu papel, na verdade o nosso papel? Ser influenciadores de Deus, sabe? Falar assim, ei, para, eu preciso resolver aquela ruptura que está na minha frente. Fulano está desviado do propósito. Eu preciso trazê-lo para perto, apontar o caminho. Porque esse é o papel do pai. Um pai espiritual, ele tem os filhos como uma flecha. Ele está no alforje, e no seu tempo oportuno ele vai lançar para atingir o alvo. Esse é o nosso papel. Glória a Deus. Esse é o nosso papel. É forte. Essa é um assunto tão, eu falava no início aqui nos bastidores, que os termos ou o tema desse assunto ele parece ser tão atual, mas na verdade é algo que a gente perdeu no decorrer da história, né, pastor? Eu vejo assim, ele não é tão atual. Há um desvio, né, na verdade, há um desvio. Há um desvio por várias... Não vou botar a culpa nos homens, eu quero botar a culpa No diabo. no cão mesmo, entendeu? Ele não brinca dele, então ele foi lá e... O influenciador do mal, né? Influenciou melhor do que os homens. Exato, e a gente negligenciou. Então a igreja negligenciou, mas a igreja também ela acordou. Sim. Entendeu? A igreja acordou. Existem muitos movimentos hoje que têm tem despertado, tem avançado, tem crescido, tem influenciado. Então o nosso papel hoje O que eu queria dizer é sobre o que o senhor falou sobre a igreja, sobre isso que a igreja fez pela escola, né, e outras áreas que precisa fazer dentro do bairro, é que a igreja, em vez de muitas das vezes tá brigando sobre política, ela tem que fazer o papel dela. Sim. Ela ganha bem mais do que ele tá falando. Em vez de ela falar e de brigar por causa O papel era do prefeito também, mas é da igreja também. da igreja, Sim, claro. entendeu? Mas aí tem outro ponto. Isso não quer dizer que eu não vou cobrar ao prefeito, Sim, ao Claro, vereador, também. claro. Porque tem um outro Faz lado. parte, a igreja faz parte disso. Tem um outro lado que não é só da igreja, mas a população em si, que a igreja está dentro do contexto, mas às vezes a população mesmo, ela tem uma bacia para pedir, Isso. entendeu? Mas ela não tem força para cobrar, Sim. entendeu? E quando chega o político, né? Por isso que a igreja tem que exercer uma área de influência, para Exatamente. fazer essa ponte entre a Exatamente. comunidade Isso, e o que governa. A igreja tanto está lá para falar do camarada e apresentar ele, como depois que estiver lá, puxar eu a recebo orelha essa dele. turma e eu digo assim, o que vocês estão precisando?
E eles ficam espantados. Eles ficam espantados. A expectativa deles é perguntar. Eu pedi alguma coisa. E eu perguntei: o que vocês estão precisando? O que a igreja pode fazer por vocês? Estabeleceu a questão de reino. Estabeleceu. Na verdade, não é vocês que vão nos dar, não. Isso, tem que ter. O posicionamento de. Isso é boa, isso é boa. A visão de reino é essa, né? Estabelecer. Não, porque às vezes o camarada pode se perder e achar que ele está numa posição, né? Eu estou governando, você tá meu súdito, está precisando de quê? Não, quem está precisando é você. A gente está aqui para me posicionar em oração. Exatamente, mas é isso. Glória a Deus. Desse jeito. E aí o pessoal antigamente dizia assim, parece que o relógio não é crente. O relógio é crente, é porque a hora passa. Isso é normal. Estamos mais próximos. E quando a conversa é boa, né? Não é? Meu pastor, eu queria fazer uma brincadeira que a gente chama de bate e volta aqui com o senhor. A gente fala uma palavra, o senhor diz aí o que vem ao seu coração. Eita, aí. É bem bacana. Vamos E depois que a gente concluir, eu queria que o senhor também se dirigisse ao público que vai nos assistir e trouxesse as considerações finais na promessa de um retorno. Não, conta conosco. O ambiente é gostoso. Amém. Pastor, o que é que vem ao seu coração quando o senhor escuta a palavra céu? Cara, você bate e volta, não vai dar certo. Quando você fala céu, eu vou dizer terra. Eu vou até mudar a câmera e voltar a peça de carro. Vamos parar a brincadeira e vamos falar. Pastor, a gente vai já retomar a brincadeira. Mas eu vou fazer uma outra, eu vou fazer a réplica. Céu e terra se encontram. O homem foi feito para a terra. Haverá um novo céu e uma nova terra. O céu foi feito para Deus, né? E a terra para o homem. Isso é Bíblia. Novos céus e nova terra se encontram. O reino dos céus e da terra. Pastor, família. Cara, em primeiro lugar, família é tudo. Quem tem família, quem tem base familiar. Pastor, igreja. Reino. Amizade. Cara, Jesus é o melhor amigo. Você vai ter amigos na terra, mas ele é um amigo fiel. Pai. Eu tenho. Deus é meu pai, ele nunca me abandona. Só que esse bate e volta, né? Eu estou usando aqui. Só que ele nos confia a pessoas. E aí eu tenho uma frase: não confie em um homem que em si governa. Todo mundo tem que prestar conta a alguém. Eu ouvi essa frase e falei: eu tomo posse pra mim. Eu tomo também. Então, preste conta ao seu pai. Glória a Deus. Pastor, a gente falou brincando, mas é uma verdade mesmo. Vamos marcar esse retorno. Aí a gente chama de parte B, né? É o outro lado do disco. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pastor. Eu sei que sua agenda e as suas correrias e as suas demandas são... Mas quero, assim como louvar a Deus pela vida dos seus filhos, e inclusive um teve aqui conosco, né? O pastor Ayrton é bênção de Deus e liberou algo também muito forte aqui. Então, quero louvar a Deus pela vida de vocês que têm disponibilizado o seu tempo, e isso é ofertar no reino. Sim. Mas nós estamos para servir o reino. A verdade é essa. Eu não sei quantas pessoas nós vamos alcançar com esse momento. Mas eu tenho plena convicção, vai dar mais do que o culto de domingo. Por que se esconder se Cristo pode resplandecer? Amém. A gente está aqui para servir.
E aí, é claro, né? Às vezes a pessoa está de casal e fala, mas não concordei com aquilo que o pastor falou, tal. Ninguém é obrigado a comer o que não quer, né? Pega o que é bom, retém o que é bom. Tu acha uma espinha no meio, separa, deixa ali do lado, não vai se engasgar, né? E outra, nós não sabemos de tudo. Entendeu? O que é hoje, algo que você caminha, amanhã Deus pode destruir e aquilo pode crescer, aquela revelação, ficar algo muito maior. Entendeu? Ou você ajustar alguma coisa. Isso é normal. Nós aprendemos todos os dias. Todos os dias nós aprendemos. Verdade. Entendeu? Mas uma coisa eu tenho plena convicção, né? E o nosso papel nessa terra é de influenciador. E se você não está fazendo isso, tu está perdendo teu tempo. Tu está fazendo qualquer coisa, mas se você não está influenciando, tem uma coisa errada em você. Está negligenciando. Tá negligenciando porque mas eu faço muito para Deus. Mas eu isso aqui, não, porque tu é um viciado na igreja. Tu é um viciado. Porque fazer algo, né? Fazer a obra, entendeu? Você vai fazer 24 horas. Você vai no teu lar, na tua casa, com teus filhos. É um estilo de vida, né? Entendeu? Quando tu conversa quando alguém conversa com teus filhos, você sabe se você é um bom pastor. Sim. Entendeu? Quando você conversa com seus funcionários, você sabe quem você realmente é. Então assim, é muito bom, cara. Vai lá no púlpito, prega 1 hora, 40 minutos. Sai, toca fogo, tudo. Beija o povo, todo mundo cheiroso, bonitinho, legal. O ambiente de culto é muito bom. Mas vai pro campo do inimigo. Vai ser mal interpretado. Pega os levantes de Satanás e aí você vai. O verdadeiro crente, ele vai aparecer. Isso. Entendeu? Então, qual o diferencial? A vida do cristão, ela não se resume à igreja. Ela se resume às 24 horas queimando por Cristo. Com Ele. Glória a Deus, eu ainda vou gastar o senhor com mais uma coisa. Eu queria que o senhor olhasse para essa câmera, se dirigisse ao público que vai nos assistir e liberasse algo de Deus sobre a vida. Amém. Bom, eu não sei como você vê sobre o assunto, né? Você que está em casa, mas uma coisa eu quero liberar essa noite, né? A palavra de Deus, ela é uma verdade. E a gente precisa que essa palavra ela encontre o bom solo do nosso coração. Tem muitas pessoas que elas receberam a palavra como uma informação e parou na mente. Mas se você deixar ela descer para o bom solo do seu coração, ela vai germinar e ela vai produzir a 30, a 60 e assim por aí. Muitas vezes nós estamos num ambiente de culto, de igreja, nós somos cristãos, mas a semente que foi semeada no meu coração ainda não produziu nada. Eu não ganhei ninguém. Eu não alcancei ninguém. Eu não influenciei ninguém. Então, para um pouco e olha se você é uma árvore frondosa plantada junto aos ribeiros. Olha se você é frutífero. Se não for, deixa eu dizer algo a você. Se permita. Deixe que a semente que chegou na sua mente descer para o seu coração. Que talvez ainda você precisa morrer. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Alguma coisa? Estou satisfeito demais. Seja a influência, né, do reino. Sim. Amém. Você que chegou até aqui, não deixa de curtir, compartilhar. Nós ainda estamos aqui digerindo tudo isso. E eu tenho certeza que vai chegar até a sua vida como uma palavra do céu de orientação. E foi falado aqui nessa noite que ainda há esperança, né? Então a gente pode se realocar e reocupar esse espaço que a gente, por alguma circunstância, a gente não tem ocupado. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo Na Mesa Podcast. Amém.